Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015. Esses dias atrás eu fiz um dos vídeos e falei, acho que hoje são 29 de agosto, para ver como eu estava perdida, né? Como eu tenho andado perdida, na verdade, porque eu tô realmente exaurida, né? Muito cansada. Já falei disso em alguns vídeos anteriores, nem vou me estender. Bom, são 10h45 mais ou menos da noite, estou voltando para casa agora, mas eu estou saindo hoje de uma aula, né? Estou assistindo aula como ouvinte na pós-graduação em artes da Universidade de Brasília. Sou louca, né? Porque 1 milhão de coisas para fazer, estou super atrasada com zilhões de coisas. E fui visitar uma amiga, furar a parede, e aí ela tinha se inscrito como aluna especial para fazer essa disciplina. Aí, quer ir comigo? Hoje é o dia da entrevista, não sei o quê, só para dar um apoio moral e tal. Aí eu vim. E aí quando cheguei, a professora da disciplina é uma professora que foi minha professora na graduação e que é uma querida para mim, assim. Tem um gênio forte, é polêmica e tal, mas que eu nunca, né, sempre me dei muito bem com ela. Não tive nenhum tipo de diferença, nem nada. E depois ainda tive, poucas vezes, mas tive algum contato com ela, né? E a acho, assim, uma pessoa que não se conforma, sabe? Que não tem medo de dar um passo além e vasculhar o que parece que já está bem conformado. Ela vai lá mexer e fala, não precisa ser assim, né? Tá. E aí eu tenho uma admiração por isso e tal. E é uma pessoa divertida. E aí, fulano e tal, aí cumprimenta, não sei o quê. E aí teve as entrevistas, né? Aí fui embora com a minha amiga, nossa, eu tô super nervosa, me deu um branco na hora, aquela coisa toda, tal. Aí quando chegou na semana seguinte, minha amiga manda mensagem assim pra mim: você não quer ir assistir aula comigo? Vamos lá assistir a primeira aula, não sei o quê. Aí eu vim, que eu tenho uma dificuldade de dizer não pros amigos, né? Mas não é só isso, é porque... e aí eu percebo o porquê. Eu amo o ambiente da academia. Eu amo estar em sala de aula. Amo estar numa sala de aula, inclusive como aluna. Amo estar lá, li o texto, todo mundo lê o texto. Aí você vai debater e tal, aí você contribui com alguma coisa, aí você aprende a beça, porque a sua colega veio de uma área, a outra veio de outra área, e aí elas falam a partir das suas referências e perspectivas, e você fica assim, uau, sabe? Vários universos novos que se abrem assim à sua frente, né? Eu amo isso, eu amo essa experiência, amo apaixonadamente, eu amo isso. Vim assistir a aula, a primeira aula, aí acabei pedindo para essa professora, que é minha amiga, assim, né? Amiga íntima, que frequenta a minha casa, mas a gente tem uma relação super amigável. Eu poderia assistir as aulas. E pode, sem problema nenhum. E aí hoje eu já estou na terceira aula. E li o texto, e é impressionante, né? Porque eu não sou uma aluna regular, mas não me seguro, não me contenho, né? A primeira a falar, aí falo mais, aí daqui a pouco estou falando de novo. Espero não ter mais ajudado do que atrapalhado, né? E nós estávamos hoje discutindo o capítulo 1 do Pensamento Selvagem do Levi-Strauss, né? Então, o título desse capítulo é A Ciência do Concreto, em que ele vai desmontar uma crença, né, do Ocidente, segundo a qual as sociedades simples, como nós chamamos, né, como a antropologia chama, comunidades indígenas, né, esses outros grupamentos que não da civilização ocidental, europeia ocidental principalmente,
ele vai desmontar a crença de que essas outras sociedades possuem um pensamento que é utilitarista, né? Como assim utilitarista? Eles só sabem sobre as coisas que têm algum uso, né? Concreto, só parte, né, dessa concretude do que existe, do que eles veem, pegam e usam. Então, é tudo o que ideologicamente vem impregnado, né, nessa crença de que seria um pensamento inferior, né, mais simplório, né, muito reduzido, em vista da ciência moderna, do homem ocidental, né, do homem ocidental. E aí o Levi-Strauss vai provar que o pensamento concreto, esse pensamento que ele também chama selvagem, mas aí eu acho que também transgredindo o sentido dessa palavra selvagem, atribuindo um outro sentido, né? Ele vai provar que o pensamento concreto é uma outra ciência, um outro pensamento científico, mas é um pensamento científico também. Ele vai perpassar, para comprovar essa tese dele, outros tipos de pensamento, de construção de conhecimento, vou chamar assim, que é o pensamento mítico, mágico, né? E o pensamento artístico. Então o que é interessante, né, do estruturalismo, eles têm como regra prática, né, primeiro identificar todos os elementos constituintes daquilo que eles estão, sobre o que eles vão discorrer, né? Então, bem assim, cartesiano mesmo, né? Eles identificam os elementos, as categorias e tal, e aí depois eles vão erigindo, assim, né, a elaboração. Então, tanto que repete, né, por exemplo, quando ele fala o pensamento selvagem, daqui a pouco ele repete, reitera, né, esse pensamento selvagem. E aí, gente, eu não vou poder falar do texto todo, né, para mim, que não sou da antropologia, né, tem a sua complexidade, mas em termos gerais, Levi-Strauss vai primeiro, né, a partir da ilustração que ele faz em vários exemplos, né, de comunidades indígenas de diferentes lugares do mundo, ele vai demonstrando o conhecimento enciclopédico que essas comunidades têm de sua fauna, flora, sabe assim, e que esse conhecimento que realiza uma taxonomia também do mundo das coisas, também classifica, categoriza, também descreve, né? Então, vai para muito além do uso só, puro e simples. E que esse conhecimento amplo, extenso que eles constroem, não parte unicamente dessa necessidade de usar, mas ao contrário, a sapiência quanto às possibilidades de uso advém de uma sede de conhecimento, um prazer de saber pelo saber. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, aquele paradigma anterior que acha que o pensamento concreto, né, é reduzido, é só utilitário, efetua uma outra diminuição dessa forma de pensamento, né, de construção de conhecimento, ao alegar que eles não desconhecem o conceito, que eles são incapazes da abstração, né? E aí Levi-Strauss vai, a uma certa altura do texto, afirmar, não, eles constroem conceito também, só que o constroem de uma maneira diferente da nossa, mas constroem, tá?
que não significa que seja maior, melhor nem pior. Porque todo esse capítulo, pelo menos também, a premissa dele é que o conhecimento do pensamento concreto está no mesmo patamar do conhecimento do pensamento científico. Está no mesmo patamar. Aí ele vai, né, esmiuçar para mostrar a complexidade do pensamento concreto, a complexidade, né? Então eles também elaboram um conceito. Aí ele vai para confirmar isso, né, e tal, ele vai reportar ao pensamento mítico, mágico, mítico, né, e mostrar o que há de constante também, né, que perdura nesse pensamento. Por exemplo, o pensamento mítico, ele tem a mesma necessidade de organizar o mundo que o pensamento científico e que o pensamento concreto. E ele vai também mencionar as artes, mas as artes também organizam o mundo, só que de maneira diferente. Ou seja, trata-se de 4 formas de conhecimento tão complexas quanto, que têm a mesma necessidade de ordenamento, classificação, descrição, né? Só que o fazem de maneiras completamente distintas. Ai, gente, aí para entender direito como, só lendo o texto. Porque aí lá ele vai ilustrar, vai exemplificar, aí vai dar outro exemplo, né? Aí sim vai fazer analogias, né, entre um e outro. Uma noção importante da qual ele lança a mão também para isso, ele fala assim: há uma prática que persiste entre nós, ou seja, vem desde muito e até hoje nós fazemos, que nós não chamamos ciência, mas chamamos bricolagem. Aí ele explica o que é a bricolagem. E, gente, parando para pensar, para analisar friamente, todas as formas de construção de conhecimento, seja o pensamento mítico, seja o pensamento artístico, seja o pensamento científico, seja o pensamento concreto, todos eles têm em sua base a bricolagem. A bricolagem. Lévi-Strauss realmente foi genial. Aí o que acontece, né? Bom, quem é contra, que me perdoem os universitários, né? Povo que não eu não sou da antropologia, né? Já falei isso no início. Então eu tô só assim, uau, achando o máximo a descoberta, né? Mas é claro que o pessoal que está na área, de repente, né, já deram vários passos além. Aí o Lévi-Strauss já está ultrapassado porque né, mil causas e mudanças de paradigmas e o pensamento e etc, ok? Mas nesse meu primeiro contato, e que na verdade nem foi o primeiríssimo contato, eu li Lévi-Strauss quando eu estava no meu primeiro mestrado lá na História. Mas, como eu ainda era muito mais imatura intelectualmente, eu li, mas passou batido, sabe? Assim, no meio se juntou a noção que eu fiquei assim de vários outros textos de antropologia, sobre pesquisas antropológicas, porque a área em que eu entrei de pesquisa, ela era basicamente uma história antropológica, né? Historiografia antropológica. Então havia esse diálogo feito de uma maneira muito estreita. Mas aí, naquela época, passou mais batido. Dessa vez, parece que eu aprendi mais. Então eu tô assim, mais encantada por isso. E aí tô dividindo com vocês assim, minimamente, né? Porque também tem uma coisa, gente, que aí eu como professora acredito muito, né? Há um contato que tem que ser feito entre o leitor e o texto, porque aquela tradução do que diz o texto, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque vai depender do meu achismo? Não. Porque o texto, como ele não é fixo, mas móvel,
lacunar também, o leitor completa, né, essas lacunas. O que há ali vai dialogar, consciente ou inconscientemente para você, mas vai dialogar com o seu repertório, com o repertório de cada um, né? Que é diferente do meu, que é diferente da minha colega que está sentada ao meu lado, que é diferente da professora. Então, daí a riqueza também, né? De momentos de encontro para que a gente discuta algo que nós lemos. Ai, minha nossa, só eu fazendo... Ah, mas acho que tá fechado. Para casa. E... Não, cara. Então só. Boa noite. Eu vou passar por lá. Oi, gente, de novo. Para vocês não ficarem preocupados, tá? Ou preocupadas, eu acabei de dar carona para um menino, morador de um desses condomínios aqui da Avenida do Sol. E ele já ficou na portaria do seu condomínio e eu estou seguindo para o meu, sã e salva, tá? Porque às vezes, né, a gente fica com medo. Ainda mais uma mulher sozinha da carona e tal. Mas... eu não dou carona sempre, né? Não é para todo mundo, mas eu dou até uma preferência para mulheres. Geralmente quando são mulheres eu dou carona. E sobretudo assim, se são mais idosas ou se estão com criança, né? Aí que eu dou carona mesmo. E como eu moro no último condomínio da avenida, eu sempre passo na frente de onde a pessoa mora, onde quer que seja, né? Eu vou pro último, aí não tem como. Aí eu acho também, assim, é a minha doação, é a minha contribuição, pequeníssima, né? Mínima, humilde contribuição. Então, mas aí nós falávamos da leitura, né? Quem é o Gadamer, né? Lá quando ele vai falar da hermenêutica, no Verdade e Método, ele vai explicar bem esse processo da leitura. É muito legal. Eu, como fiz mestrado na história e na literatura, li muito sobre leitura. Então, assim, teoria literária e leitura. E, por exemplo, outro autor que eu acho muito bacana é o Iser, tá? Recomendo. Yaus. Aí tem lá vários autores que a gente... aos quais a gente recorre para explicar esse fenômeno, né, da leitura e tal. Mas que vão problematizar isso, né? Que parece o incrível, né, o delicioso, o fantástico desses estudos e tal, é que de uma coisa, a partir de algo aparentemente resolvido, se faz uma investigação e você descobre uma série de coisas que não estavam colocadas, mas que são constituintes daquele objeto, né? Por mais simples que ele parecesse no início, né? Como a leitura. Ai, gente, eu não estou satisfeita com o meu cabelo. Tô chegando. E eu tenho visto, aí eu vou gravando, né? Aí às vezes eu vejo o vídeo, e aí, por exemplo, quando eu viro assim, aí aqui meu cabelo se divide assim, numas tripinhas. Ai, que raiva! Aí fica tão feio, fica uma coisa tão esquisita, porque fica um volumão aqui atrás, parecendo Elba Ramalho naqueles maus tempos. E aí aqui uma tripinha assim, que eu não entendo porque que forma essa tripinha aqui. O meu cabelo, ele tinha muito volume, né? Era volumoso, assim. Aí, ele foi crescendo, aí como que pesou, né? Só que aí o volume veio aqui pra baixo. Então eu fico assim, acho que eu fico parecendo uma cúpula de abajur, sabe assim? Que raio! Peraí. Aí eu tento arrumar, mas esse cabelo, sabe assim, ainda não consegui chegar num acordo com ele. Não vou reclamar também muito, porque... ele depois, agora que ele tá maior, eu tenho cuidado um pouco mais, então ele tá macio, ele tá sedoso, apesar dessa aparência estranha que ele tá, né? Mas tem essa outra coisa, né? Que assim, aí ele cai assim, e não adianta, eu gosto dessa divisão ao meio, né?
Mas apesar de, acho que talvez fique parecendo uma Madalena arrependida. Mas assim, aí escorre aqui assim, aí fica baixinho assim, fica colado na cabeça aqui. E aqui abre assim, parecendo uma roda. E uma, sei lá, entendeu? Uma saia de babados. Aí eu fico com essa cara de sei lá o que, entendeu? Não, e o pior é isso, são essas coisinhas quando faz as formas assim, esses filetinhos assim. Ai, que coisa feia. Nossa. Ai, ai, ai. Pronto. É terrível, né, gente? Mulher, porque essa nossa preocupação com a aparência é diferente. A gente enxerga 1000 defeitos, né? A gente enxerga 1000 defeitos na gente mesmo. É cruel. Ai, vou me despedir porque eu tô chegando em casa. Oh, judiação. Esqueci de ligar o abajur, as bebês estão no escuro. E eu vou ver minhas bebês agora. E eu tô morta de saudade. Ótima noite, gente. Até a próxima.